Olá pessoal, bem-vindo ao canal Mais CQ. Hoje eu vou estar falando aí do famoso coronavírus, a oportunidade e os anseios do que pode estar acontecendo ou não. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, deixa um like e compartilhe, ok? Bom pessoal, como eu falei para vocês, eu fiz até algumas anotações aqui para não perder alguns tópicos, mas é que tem muita gente aí me escrevendo sobre o surto que está acontecendo lá na China, que é extremamente preocupante. Nós estamos falando aí que tem mais de 60 milhões aí que estão em quarentenas, e dessa bolsa que caiu na segunda-feira mais 3%, mas ela também já se recuperou um pouquinho na terça, foi para 1,74 positivo. Muito da queda também as pessoas se aproveitaram para realizar um ganho aí. Sofreu só o Brasil? Não. Sofreu o mundo inteiro, sofreu com isso. Mas a China está fazendo 500 ações. Então, eu listei aqui algumas coisas só para ter um parâmetro para vocês entenderem e não abandonarem algumas coisas. Então, nós estamos falando aí que só no foco lá do vírus da China, eles estão com 18 milhões de pessoas estão em quarentena, ninguém está fazendo nada. E é o principal polo tecnológico onde está acontecendo a situação. É muito ruim isso. Tem mais 50 milhões aos redores que eles também estão em quarentena. Nós estamos falando que já tem 132 mortos e mais de 6 mil pessoas infectadas. Eles fizeram 200 ações. Fecharam aeroportos, ninguém sai de uma cidade para outra, todo mundo fica em casa, estão construindo leitos. Então, eles estão fazendo uma ação efetivamente para tentar controlar esse vírus, que está assim saindo um pouquinho de lá, até mesmo pela velocidade que aconteceram as coisas. Então, alguns países estão já alertados com isso, do que pode estar acontecendo. Com a influência, as bolsas todas caíram. Então, os anseios das pessoas, sim, acabaram, uns realizando alguns lucros, outros migrando para ouro, por exemplo, deixando uma moeda um pouco mais forte. Então, existe uma preocupação. Aonde é que vai sofrer mais? Com certeza. A China, ele é o principal parceiro comercial do Brasil. Nós estamos falando que aqui vai sofrer bastante. Tudo que tiver ligado a petróleo, aço, bens de consumo, os e-commerces vão sofrer bastante entre nós e eles, a logística e os exportadores vão estar diretamente sofrendo nesse período. Nós estamos falando que a taxa de juros de 2019, ainda os investidores estão marcando 6,20, 6,30, então está extremamente confiante ainda no futuro, está controlado essa situação, então as pessoas estão investindo nisso. O que vai acontecer com a China? Lá realmente eles estão com problemas, então com essas pessoas todas que estão em casa, o comércio está sofrendo, o turismo está sofrendo, as fábricas estão paradas, né? Então nós estamos falando que as principais lojas lá deixaram de fabricar. O que vai acontecer? O PIB vai encolher. Alguns economistas já estão falando que vai encolher pelo menos 0,5 ou 0,6, que eles vão estar sofrendo com isso. Vai ter impacto no resto do mundo? Vai, porque eles são grandes consumidores e exportadores e importadores. Então, isso existe um impacto, uma influência, mas não vai sofrer tanto quanto eles irão sofrer. Mesmo assim, o PIB deles vão estar caindo, segundo o especialista, conforme eu falei, 0,5 aí, 0,6 deve ter uma influência nessa parte aí toda. Eu vou falar como é que eu estou posicionado hoje. Eu tenho parte em renda fixa, sofreu praticamente nada. Eu tenho a minha reserva de emergência, que também sofreu nada porque está ligado na renda fixa. Eu tenho assim fundos imobiliários, eu tenho um mix que caíram, mas caíram muito poucos, porque são fundos primes, né? São fundos de boa qualidade que eu sempre normalmente invisto, né? Eu tenho alguns imóveis alugados, então a renda lá do imóvel também, influência nenhuma disso. Tenho sim ações que sofreu um pouquinho,
Mas eu tenho ações de empresas que eu chamo de empresas perenes, que são empresas extremamente lucrativas. Eu tenho um bloco. Eu tenho um segundo bloco que são ações de médio prazo de algumas empresas que sim, caíram, mas que após esse período com certeza vão se recuperar. E eu tenho um pequeno bloco que é o que eu procuro de vez em quando dar uns tiros curtos aí, junto com alguma reserva de oportunidade que eu tenho. Essa sofreu mais, mas na minha carteira como um todo ela não sofreu tanto assim. Qual a expectativa que nós temos aí com a China? Como eu falei para vocês no início, a China ela está fazendo de tudo e numa agilidade muito boa, que nós temos que tirar o chapéu para eles. Certamente o que vai acontecer? Logo em seguida vai vir com certeza estímulos econômicos deles, aonde eles vão começar a girar justamente e a pleno vapor fabricação, eles vão investir para que tenha turismo novamente, as fábricas voltem na sua ativa. Então tem um tempo aí com certeza de ajuste disso. E eu sempre falo que ações, a maior parte dela pelo menos, ela tem que ser para médio e longo prazo. Então não abandone a sua estratégia macro. O que vale a pena você abandonar ou não? Não, vale a pena você continuar com a sua estratégia. A não ser que em algum ponto específico você talvez tenha uma oportunidade de algum tipo de mudança. Mas não abandone a sua estratégia macro. Não precisa ter R$1.000, 1 milhão, 5 milhões. A estratégia é válida para qualquer volume de dinheiro. Vale a pena talvez você entrar em algumas ações? Se ela estiver dentro da sua estratégia, no que você combina, no ramo que lhe interessa, sim, talvez até valha a pena. É uma porta de oportunidade. Se isso não tiver casado, eu sugiro que, pelo menos eu na minha carteira, eu não entro. Se ela estiver ligada, se ela não estiver combinando comigo, eu não entro, mesmo tendo esse custo de oportunidade. Fiquem tranquilos, eu acho que nós tivemos já outros no passado grandes problemas disso, né? Esse efetivamente é mais um, que vão ter essas ações sim, mas vão ser controladas a médio e a longo prazo. Não é o momento de entrar todo mundo em desespero, não entre em desespero para isso. Fique firme na sua estratégia, tenha lá a sua estratégia macro, vá para a sua estratégia micro, veja até, reanalise lá para ver se tem algum custo de oportunidade, de repente você fazer um saldo médio melhor em alguma estratégia que você colocou aí a longo prazo. Esse é um momento bom para estar vendo isso. Então, não deixa de nos seguir aí nas nossas redes sociais. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Eu estou lá no Instagram é muito mais rápido a minha comunicação, esses pontos que acontecem eu sempre solto lá, então mais CQ Investimentos você acaba nos achando lá, ok? Então boa sorte para vocês e não abandone a sua estratégia. Forte abraço, tchau!